Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso podcast. É uma alegria poder te receber. E hoje nós temos um assunto muito interessante sobre a pessoa mais importante da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido falar sobre a encarnação do Senhor Jesus, o papel dele na crucificação, na ressurreição, por que Jesus precisava ser homem, por que ele precisava ser Deus. Nós vamos conversar sobre isso hoje, porque o nosso assunto é sobre a divindade, a humanidade do Senhor Jesus Cristo e também outras coisas mais dentro daquilo que nós chamamos de cristologia. E para conversar com a gente, eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Marcos Vinícius, que já esteve aqui outras vezes, quando a gente estava na TV, veio aqui com a banda também. Sim. Já tem uns meses atrás já, aí, a uns banda... 2-3 meses. Banda Mesmo Chão. Mas ele vai se apresentar de novo, só pra gente começar tudo de novo aqui, porque aquele dia nós éramos 5 pessoas aqui. 5 pessoas, pois é. Não Vocês tinha um caminhão de gente, pois tinha muita gente aqui. Nós vamos conversar sobre isso hoje, eu espero que você fique com a gente até o final. E aí no final, se esse vídeo foi interessante para você, se trouxe algum aprendizado, você deixa ali o seu gostei, comentário, compartilha, talvez com a pessoa aí da sua igreja, da sua comunidade, que ainda não entende muito bem esse assunto, que precisa saber mais sobre a encarnação e a vida do Senhor Jesus. Pode ser que esse seja um vídeo muito importante para essa pessoa, tá bom? Então fique com a gente até o final e nós vamos conversar sobre cristologia. Mas antes, como a gente estava em muita gente aqui aquele dia, aí você se apresentar melhor, falar sobre sua caminhada ministerial, né? Em que ponto você está nesse momento? Eu sei que você tem uma novidade. Sim, né? Pois é. Então, assim, se apresente aí para quem não lembra lá de trás, quando você veio aqui com a banda Mesmo Chão. Quem é o Marcos Vinícius e como é que está o ministério nesse momento aí? Não, com certeza. Então, eu sou o Marcos Vinícius, acho que até das outras vezes quando eu vim sozinho, né, também pude me apresentar, sou pastor. Hoje eu pastorei a Igreja Presbiteriana Monte Sinai, sou casado com a Luana, e a novidade é agora pai de 2 filhos, né? São só 2 mesmo, porque a gente foi no ultrassom hoje e viu que é um só. Pelo menos esse primeiro ultrassom não tem nenhum bebê escondido, né? Ainda não sabemos se é menino, menina, né? Tem uma semana que a gente descobriu essa gravidez, então estamos muito felizes. E todo momento ministerial de viver esse novo desafio, né, em uma nova igreja, pastorear uma igreja como um todo, né, até então eu trabalhava com um público mais de juventude e adolescentes, agora pastoreando uma igreja como um todo, tem sido um período muito importante, né, para o meu crescimento ministerial, tem sido muito bom e é um prazer poder voltar aqui mais uma vez pra gente poder bater esse papo. Isso aí. E uma conversa assim, eu gostei muito de cristologia no seminário. O meu professor, eu achava ele muito difícil às vezes de entender, mas eu estudei muito cristologia e foi uma matéria difícil para estudar por causa das provas. Eu achava as provas eram difíceis, mas era um assunto que me interessou muito. Eu acho que nós vamos chegar em alguns pontos aqui sobre dentro da cristologia que são muito interessantes, mas para quem não sabe nada sobre isso, né, dentro da teologia, o que é exatamente a cristologia, né, para alguém que não tem ideia desse termo que nós estamos usando, para ela entender o que isso significa? Eu também, a minha... Talvez não, a área da sistemática que mais me ganha, certamente é cristologia. Acho que muito cativado pelo reverendo Heber Júnior, que foi meu professor durante o seminário. E ele falava de um jeito tão apaixonado que não tinha como você não se apaixonar pela... Ele tem esse jeito mesmo. Não, é impressionante. As outras matérias que ele lecionou também, né, ele deu pra gente antropologia, várias outras matérias, da mesma maneira, mas eu não sei, cristologia teve um quê a mais ali que acabou ganhando, sim. E eu acredito, João, que nós somos identificados como cristãos. Então, conhecer e ter uma boa cristologia é fundamental para o crente. Infelizmente, se a gente perguntar para uma grande parte das pessoas perguntas básicas sobre a pessoa do Senhor Jesus e a sua obra, elas não vão saber responder muitas coisas. E aí a gente acaba tendo uma imagem de um Jesus cultural. O que é um Jesus cultural? É esse Jesus que ele é pintado pela cultura. Ele não é o Jesus que a Bíblia nos apresenta, o Jesus revelado pelas Escrituras, mas é um Jesus que é como um ídolo que foi construído ao longo dos anos pela cultura, e a gente aprendeu algumas coisas dele culturalmente e guarda isso no coração.
Então a cristologia, ela é o caminho para a gente olhar para a Escritura e conhecer melhor a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E aí a gente poder ter um conceito e até um relacionamento com o Senhor Jesus que é pautado pela revelação, né? Sim. Por quem ele se revelou ser por meio da sua palavra e não por aquilo que às vezes a cultura ou a sociedade cria e vai pintando, que às vezes se distancia tanto da revelação bíblica. Sim, eu lembro quando eu era mais novo de ouvir coisas do tipo assim, Jesus foi o primeiro revolucionário. Tinha essas ideias, né, as pessoas têm uma construção errada da pessoa do Senhor Jesus, talvez olhando para ele só como uma figura importante que passou pelo mundo. Sim. Né? Tem muitos filósofos que falam do Jesus histórico. Eu vi algum desses filósofos um dia falando, esses filósofos de internet, né, que são famosos, e falou, olha, eu não tenho nenhum problema com Jesus histórico, meu problema é o lado divino, a divindade dele, o Messias, né? A gente vai falar sobre isso, porque é claro que isso para nós é extremamente importante, essas duas naturezas, né? Mas uma coisa interessante da cristologia e o que a nossa teologia fala muito, é o papel mediador de Jesus. E aí eu queria que você falasse um pouco o que significa antes da gente falar de encarnação, o que significa o papel de Jesus como nosso único mediador entre Deus e homens? Né? Porque as pessoas também têm a tendência de colocar outras coisas no lugar de Jesus. Sim. Né? E uma coisa importante só antes da gente entrar nesse ponto, acho que é bom pro pessoal de casa, talvez que não é familiarizado com esse conceito do Jesus histórico, né? Sim. Quando a gente fala de Jesus histórico, as pessoas estão se referindo a uma pessoa chamada Jesus que existiu. Isso. E isso, dentro da academia, é ponto pacífico. Um acadêmico ou um estudioso que seja, um historiador respeitado, ele não vai contestar a existência de uma pessoa chamada Jesus. O ponto é exatamente, esse Jesus era Deus ou não? Ele operava esses milagres? Ele é o Cristo, né? Ele é o Cristo ou não, exatamente. Daqui a pouco a gente entra nesse aspecto de deixar claro que Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Mas, então assim, o ponto é, o Jesus histórico existiu, as pessoas elas concordam com isso, mas isso não é suficiente. E aí, talvez, João, o problema seja desse reducionismo de tentar tratar Jesus ou como um grande filósofo, né, ou como um grande psicólogo, as pessoas costumam se referir a ele como isso. Só que isso é um problema porque isso reduz quem ele é e vai reduzir a obra dele daqui a pouco. Então a gente precisa tomar esses cuidados para não olhar para Jesus só como um grande homem na história. Porque se eu olho para ele só como um grande homem, eu vou ter o problema, inclusive, na questão como mediador. O que é Jesus ser nosso mediador? Você imagina que com a queda existe uma ruptura entre a relação do homem e Deus agora. Então o homem não tem mais acesso a Deus. O homem ele foi expulso do jardim com a sua mulher. Essa expulsão representava que agora o relacionamento entre Deus e o homem havia se corrompido. Só que Deus lá em Gênesis 3,15 já havia prometido o descendente da mulher que resolveria esse problema. Alguém que faria, para usar a linguagem da Copa do Mundo aí, o meio de campo ali, né? Sim. Alguém que faria a ligação e que faria esse relacionamento ser possível de novo. E o Senhor Jesus, ele é o único mediador. Por quê? Porque ele é homem, então ele trata com Deus de coisas concernentes a homens. Ele viveu a nossa realidade exatamente para que ele possa nos representar diante de Deus, mas ao mesmo tempo, como Deus, ele é aquele que vem ao nosso resgate, que vem para poder buscar o seu povo, como ele diz lá no Evangelho de João, ele vem para poder buscar aqueles que o Pai o deu, para que de nenhuma maneira eles sejam perdidos, e a partir desse momento agora, todo o nosso acesso a Deus, ele é feito pela mediação de Jesus. Então, quando a gente termina uma oração, por exemplo, em nome de Jesus, isso não é só um jargão, é porque realmente a maneira pela qual a minha prece chega até Deus é pela mediação de Jesus, é pela obra dele, é pelo que ele realizou, é por quem ele é. Então ele faz essa mediação e ele torna possível de novo o relacionamento entre nós e Deus, óbvio, porque a obra dele aplicada a nós faz com que Deus agora possa nos tratar como filhos, mas também porque se não houvesse Jesus na história, nessa equação, essa nossa aproximação, esse nosso contato com Deus, ele seria impossível. Sim. Porque o pecado criou essa ruptura e isso é intransponível. Não tem como nós resolvermos esse problema e falar assim, não, eu vou conseguir agora chegar diante de Deus de novo. Isso é impossível. É o que o Salmo 24 fala, né? Sim. Quem subirá ao monte do Senhor?
quem há de se assentar no... Enfim, e o Senhor Jesus é aquele que sobe o monte do Senhor, ordena para que os portais se abram e ele nos dá um livre acesso a Deus de novo. É interessante que são crentes, né, no Senhor Jesus que oram em nome de Jesus. Exatamente. Do que aquela oração que é só algumas palavras, mas não tem a mediação, né, de Cristo para que Deus possa ouvir as nossas orações, né? E uma coisa importante, às vezes como a gente acostumou com o evangeliquez, a gente não reflete muita coisa que a gente fala. Uhum. Tem muitas palavras que a gente não sabe nem o significado delas, né? Vamos ser sinceros. Às vezes a gente fala aleluia, amém, hosana, sem saber nem o que isso significa, né? A gente como diz o professor, amém como pergunta, amém? Isso, exatamente. Então a gente nem pensa no que isso significa. E o em nome de Jesus é uma dessas questões. Quando nós oramos em nome de Jesus, é exatamente porque não há mérito em nós, porque nós não temos nada para oferecer a Deus para que Ele aceite a nossa oração e nos atenda, mas o Filho dele, a obra realizada por Ele, aí sim, ele tem o que é necessário para atender essa exigência. Sim. Então eu não me aproximo de Deus nos meus méritos, mas nos méritos do Filho dele, crendo que a obra que Ele realizou, ela tem aplicação para mim, então eu creio que o que Ele fez foi por mim, e aí a partir disso... para usar uma expressão meio pentecostal, né? Eu tomo posse da obra de Jesus. Nesse sentido, a gente pode usar isso. Eu vou me apoderar da obra de Cristo, crendo nela, né? Pela fé. E aí eu me aproximo de Deus por meio de Jesus. Então é por isso que quando eu finalizo uma oração e eu falo em nome de Jesus, não é só uma fórmula mágica. É porque eu realmente quero declarar que essa minha aproximação a Deus, ela não está sendo feita porque eu mereço alguma coisa, mas porque o Filho dele executou uma obra, essa obra foi por mim, e através disso eu tenho esse livre acesso ao Pai agora. Eu vou aproveitar que você falou de queda e dessa ruptura, eu vou até sair do meu roteiro de perguntas aqui, porque é uma coisa que me interessa e eu sei que muita gente tem dificuldade, que é enxergar essa figura messiânica no Antigo Testamento. Eu tenho muita gente que às vezes trata o Antigo Testamento só como uma lei, algo antigo, né? E que não tem Jesus ali, não tem cristologia ali, não tem evangelho ali. Assim, como é que você explicaria para alguém que tem dificuldade de encontrar Jesus desde Gênesis 3:15 até Malaquias, né? Como é que a pessoa pode enxergar isso, a pessoa do Senhor Jesus, né? O divino, né? No Antigo Testamento? Eu costumo dizer que costumo não, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são outros teólogos que dizem, mas o Antigo Testamento, ele é como se a pessoa de Jesus ela estivesse ali sendo uma sombra daquilo que nós veremos de forma nítida no Novo Testamento. Sim. Então, por exemplo, você olha para uma sombra no chão. Talvez, pelo formato e tudo mais, você consiga deduzir se é uma pessoa careca, se tem cabelo e tudo mais, mas você não sabe cor dos olhos, cor da pele, enfim. Então a sombra, ela te dá alguma referência, mas ela não te dá aquilo concreto. O Antigo Testamento é mais ou menos isso. Quando você vai ver lá em Gênesis 3:15, a promessa de que virá o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, que a serpente vai ferir o calcanhar, isso por si só fica um negócio meio desconexo. Quando você vai para o Novo Testamento e aí você entende a obra realizada por Cristo, a morte dele como sendo a ferida no calcanhar, mas a sua ressurreição como esmagar a cabeça da serpente, aí você percebe aquela sombra, então, ela era na verdade apontando para isso. E as histórias do Antigo Testamento, isso é muito importante, elas não têm como objetivo apontar para os personagens dela como sendo os heróis. Sim. Então, por exemplo, a gente vai ver a história de Noé. Noé não é o herói da história dele. Inclusive, esse é o motivo pelo qual, logo após a arca pousar lá no Monte Ararat, a gente tem um relato dele plantando uma vinha e se embebedando. Por que tem registrado o pecado dele? Aí a gente olha para a história de Davi. Pô, história linda a história de Davi. Por que tem registrado o pecado dele com Batseba? Deus não escondeu, né? Exato, sabe? Não, oculta essa parte, né? Deixa só a história dele ali que tá bonito. Porque os personagens não são seus heróis. Eles estão apontando o tempo todo para a necessidade de alguém que seja perfeito e, ao mesmo tempo, de certa forma, eles prefiguram aquilo que Cristo vai fazer. Então, em Noé, por exemplo, a sua família é preservada e, a partir dali, a salvação ela se faz presente naquele lugar. Em Cristo, a sua família, porque uma vez que nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, então agora existe uma relação familiar
existe salvação para quem crê. Cristo é o rei que se assenta no trono de Davi e que o seu reinado não tem fim. Então, a gente deve aprender a olhar para o Antigo Testamento, entendendo que aquelas histórias, elas não estão apontando para si. Elas estão sempre dizendo, precisa de alguém que cumpra a história de maneira perfeita. Sabe? É necessário alguém que seja perfeito. E isso aqui é como se fosse uma sombra de fato, né? É uma placa avisando assim, ó, lá na frente virá aquele que vai cumprir com perfeição aquilo que foi de forma imperfeita feito aqui agora. Então isso aqui é como se fosse ali um preâmbulo, né? Um anúncio de algo que vai se concretizar com o Senhor Jesus. E aí todas as histórias, em cada página da Escritura, a pergunta que você deve fazer é, peraí, o que isso aqui me ensina hoje acerca de Jesus? Porque pro leitor do Antigo Testamento, talvez ele não tivesse tanta clareza nisso, porque ele ainda estava naquele período de revelação. Para nós hoje, com a revelação completa, eu posso olhar para o Novo Testamento e permitir que o Novo Testamento interprete o Antigo para mim. Então, inclusive, uma coisa boa para ajudar o leitor, talvez na sua Bíblia lá embaixo vai ter uma referência cruzada, né, com alguns textos ali, e geralmente eles fazem isso. Eles vão fazer uma conexão com a história do Novo Testamento que vai te ajudar a compreender aquilo, ou hoje com a facilidade que a gente tem na internet, você consegue entrar e enfim, ter boas referências para isso, mas o ponto é, o Antigo Testamento ele tem um único fim, apontar para o Senhor Jesus. Ele é uma seta apontando para frente, dizendo, vai chegar aquele que vai cumprir tudo aquilo que é predito pelos profetas, que vai ser a parte definitiva dessas histórias que, por enquanto, elas ainda são só uma parte ou um pedaço imperfeito daquilo que vem a ser perfeito no Novo Testamento. E aí o próprio Senhor Jesus vai usar muito o Antigo Testamento, os apóstolos também, citando profetas, né? Citando citando o Pentateuco também. O Senhor Jesus lendo Isaías, né? Falando, ó, hoje se cumpriu essa profecia, fazendo referência a si mesmo. Né? Ou quando algum fariseu fazia alguma coisa, né? Bem que Isaías falou sobre isso. Exato, né? exatamente. Então é interessante porque, ainda mais quando você falou de queda e de ruptura, separação, entender que esse já é um plano divino. A vinda de Jesus não é uma espécie de improviso. Né? Exato. E aí nós entramos na necessidade da encarnação. Porque esse Jesus precisava nascer. E aí, eu acredito que muita gente tem dúvidas sobre isso, principalmente sobre a questão do nascimento virginal, né? E a participação de Maria em tudo isso. E eu queria que você explicasse um pouco o que significa, dentro da Bíblia, né, da teologia, a encarnação, e por que ela foi tão importante. A primeira coisa para a gente entender é a necessidade de Jesus ser homem. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando Deus estabelece os sacrifícios ali de animais, eram repetitivos e uma série de sacrifícios. Era muito animal morrendo. Muito, muito cordeiro sendo morto. Então, você imagina que todo ano, todo período, era um período muito sangrento, e isso sempre apontava para o fato de que é insuficiente. Porque um animal ele não pode representar um ser humano. Ao contrário do que é o pensamento moderno, um animal não tem o mesmo valor de um ser humano. Biblicamente falando, não. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus e ponto. Mas nada na criação é a imagem e semelhança dele. O Salmo 8 vai deixar isso claro para nós, né? Quando o salmista fala, olha, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, de glória e honra o coroaste. Então, um animal não pode substituir homens. Para substituir homem tem que ser homem. Então, para que Jesus fosse o nosso substituto, ele tinha que ser homem, ele tinha que se encarnar. E por alguns motivos a mais, ele tinha que viver as nossas experiências. Hebreus fala que ele é um sumo sacerdote semelhante a nós em todas as coisas, à exceção do pecado, porque ele não pecou, mas o Senhor Jesus, ele sabe o que é cada dificuldade que a gente passa, ele sabe o que são as consequências do pecado, porque ele não pecou, mas ele tomou sobre si as nossas dores. Então Jesus lidou com envelhecimento, Jesus lidou com fadiga, Jesus lidou com tudo aquilo que o pecado causa, né? Com essa humilhação que o pecado causa. Ele tinha que ser tentável. E uma coisa interessante é que o Senhor Jesus tinha que ser tentável não para ele pecar, mas para ele sentir o peso da tentação. Porque você imagina, ele está há 40 dias no deserto, sem comer. Ele tinha poder para transformar a pedra em pão. Ele tinha poder para transformar no McDonald's se ele quisesse, coisa que nem existia. Ele tinha poder para fazer isso. Então, ele sabe o que é ter poder para fazer algo,
mas escolher a obediência, porque ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, como diz Hebreus. Então ele sentiu o peso de ser tentado, ainda que ele não pecasse, esse foi o objetivo da tentação. E nisso tudo, para que ele fosse o nosso representante federal. O que é isso? Adão era o nosso representante. Então, se Adão tivesse obedecido, a sua descendência não traria sobre si os efeitos do pecado. Uhum. Eles não nasceriam com o que a gente chama do pecado original, que é a corrupção herdada, né, de Adão. É como se fosse uma doença que ela é passada de pai para filho. Uhum. Você imagina, uma doença que geneticamente ela é transmitida. Se Adão não tivesse pecado, beleza. Mas ele pecou, aí agora toda a raça humana não passou na tentação, não foi aprovado, a criação como um todo sofreu, porque Adão era um representante da criação como um todo, agora tem inimizade entre o homem e Deus, entre o homem e o próximo, entre o homem e a criação, então ele falhou e aí existe um caos. Quando o Senhor Jesus ele vem como homem e se encarna para ser 100% homem, ele vem porque agora ele é o nosso novo representante, então ele tem uma obediência ativa. O que é isso? Ele cumpre perfeitamente aquilo que Deus estabelece. Adão, ele cai tendo tudo favorável para ele obedecer. E o Senhor Jesus, ele obedece tendo tudo desfavorável para que ele obedeça. Adão cai no paraíso, o Senhor Jesus, ele cumpre a exigência num deserto. Adão tinha todas as árvores à sua disposição para comer, o Senhor Jesus estava privado de alimento. Então ele vem para que nessa obediência ativa, ele cumpra em nosso lugar aquilo que nós não podemos cumprir e aquilo que Adão não deu conta de cumprir. E também a obediência passiva, que aí é morrendo em nosso lugar, né? Então ele vai se submeter à morte para pagar o preço em nosso lugar e receber de uma única vez ali a punição pelos nossos pecados. Então ele tem que ser homem para representar homem. Não pode ser um animal representando um homem. É necessário que seja homem para que ele possa substituir homens e representar homens. E ele tinha que nascer a partir de uma concepção virginal exatamente para que essa transmissão do pecado não passasse para ele. A concepção de Jesus não é natural. Então, quando a gente fala de concepção, a gente está falando daquilo que foi gerado. É um fruto do Espírito Santo. Ele não foi gerado por uma relação normal entre marido e mulher, que vão, né, se relacionar sexualmente, e a partir disso vão gerar uma nova vida. Ele é gerado pelo Espírito. Sim. Maria, ela vai nutri-lo ali com tudo que precisa fisicamente, né? Se a gente puder usar essa expressão, é como se ela fosse uma barriga de aluguel ali. Sim. O Senhor Jesus está sendo nutrido e tudo mais ali por ela, obviamente, ok. Mas o que nela foi gerado não é fruto dela e nem é fruto de José. Sim. É fruto do Espírito Santo, que operou esse milagre para que Maria pudesse, então, agraciada como ela foi, né, ser a mãe, nesse sentido ali, do Senhor Jesus, mas isso, de alguma maneira, o impede de receber essa herança maldita do pecado, porque ele não vem por uma concepção natural. Sim, é até bom você falar a questão do milagre, né, porque você tem no Antigo Testamento muitas mulheres que não podiam ter filhos, e de maneira sobrenatural puderam ter, como o caso de Sara, acho que Ana, né, que é muito evidente ali no Antigo Testamento, e tudo isso apontando para um tipo de nascimento impossível, vamos dizer assim. Né? E apesar de que, no caso dessas mulheres, a concepção vem... É um milagre, mas por vias normais, né? Normais, com Deus abrindo a madre. Exatamente. É Deus suspendendo ali um dos efeitos do pecado, que é a infertilidade. Sim. E permitindo que elas deem à luz. Mas exatamente, já apontando para isso. E uma coisa curiosa, João, é que no Antigo Testamento, as mulheres sempre tinham a expectativa de um filho homem nascer. Sim. Justamente pensando na promessa de Gênesis 3,15. Então, quando Eva dá à luz... E ela tem aquela expressão assim, com o auxílio do Senhor, eu dei à luz a um filho. Essa expressão revela aquela expectativa do tipo, agora veio. A gente vê que não é, isso vai, né, acontecer ao longo de todo o Antigo Testamento. Ana, ela se sente muito mal justamente por isso. Primeiro porque tem ali Penina dando à luz a um monte de menino e jogando na cara dela, né? A Bíblia fala, a sua rival a provocava dia e noite. Então, olha a expressão, você imagina a tristeza que era isso. Mas também pela expectativa de que, puxa vida, não vai vir de mim essa descendência e tudo mais, e por aí vai. Com Abraão mesmo, né? Abraão tentando resolver ele por conta própria, Sara fala, não, vai lá, se deita com Agar. E Deus fala assim, não, vocês não estão entendendo. Eu vou fazer do meu jeito, da maneira que eu quero, para apontar para o que eu quero fazer e para os meus decretos e propósitos eternos, né? Como você bem colocou, isso não foi um improviso no meio do caminho.
Então isso já apontava para o fato de que viria um nascimento diferente e ainda tem esse elemento a mais que não foi por meios naturais, né? Sim, eu acho muito interessante porque a gente tem todo esse preparo que vem do Antigo Testamento e aí nós chegamos no nascimento virginal, né, do Senhor Jesus. Coisa essa que até eu acho legal nesse episódio a atitude de José. Eu gosto muito daquele momento lá em Mateus que ele tenta deixá-la secretamente, mas aí o anjo do Senhor fala com ele, não faz isso. É porque é de Deus. Sim. É do Espírito. A Maria não fez nada de errado. E muita gente às vezes até pensa, né? José foi covarde de sair. O pessoal não entende o que tá por trás, né? Sim. Porque... São acusações de imoralidade, né? Sim, e você imagina. Você tá noivo ali, naquela época era isso, né? Você noivava e casava. O texto fala que José não conheceu Maria enquanto a criança não nasceu, então eles não tiveram uma relação, e do nada sua mulher aparece grávida. Poxa, se eu não tenho relações com a mulher aparece grávida, a conclusão óbvia, ela me traiu. Sim. Ele poderia levar ela para um julgamento em público e até apedrejamento. Quando ele sai discretamente, ele tá levando sobre si o ônus do abandono. Então, assim, a fama meio que seria sobre José ali, abandonou a mulher grávida, olha só, mas de alguma maneira ele preservaria a vida de Maria para que ela não fosse julgada, condenada ou coisa do tipo ali. E aí o anjo vai falar assim, não, pode ficar em paz, ela não fez nada que não deveria, mas é uma atitude, na verdade, piedosa de José, sabe, de sair para preservar Maria desse julgamento que viria caso realmente ela tivesse cometido esse adultério. Eu acho muito interessante, porque ele aparecer ali, né, inclusive em Mateus, a presença dele é extremamente importante para os leitores de Mateus, né? E o Senhor Jesus, a gente fala muito de Jesus, a humanidade dele, já pensando lá na frente no ministério dele. Aí a gente vai chegar lá, mas antes disso, vale lembrar que ele já nasce sob uma grande ameaça. E que remete a uma outra ameaça do passado. Não é verdade? Exatamente. Você tem no Êxodo os homens, né, os meninos sob ameaça de morte, né, para que de alguma maneira Faraó não se sentisse ameaçado, e Deus vai preservar a vida de Moisés. E é engraçado porque Moisés é preservado no Egito. E para que o Senhor Jesus não morra, a sua família foge pro Egito. Vai pro Egito. Eles vão com ele pro Egito porque, né, havia toda essa história de que nasceu um novo rei. Então, aí, mate as crianças, os homens aí, abaixo dos 2 anos, enfim. E aí o Senhor Jesus vai ser preservado por isso. Mas, mais uma vez, mostrando essa conexão histórica, né, João? Às vezes a gente vai olhar para a história lá de Moisés e vai parecer assim, tá bom, tá contando aqui o que aconteceu no tempo dele, é uma história interessante. Mas não, isso já prefigurava o que aconteceria com o Senhor Jesus. Que, na verdade, para que ele libertasse o seu povo e fosse o libertador, ele também deveria fugir para o Egito, para poder ser preservado da morte enquanto criança, e depois, então, pudesse exercer isso. Mas é, mais uma vez, assim, uma história no Antigo Testamento sendo sombra do que vai ser a história definitiva no Novo Testamento. Sim. E aí... A gente não tem nada sobre a adolescência dele, nem parte da juventude, já entra direto no ministério dele. Que muitos, aos 30 anos de idade, né? Sim. Que era comum, né, naqueles dias. Jesus vai tomar algumas atitudes diferentes de mestres daquele dia com os discípulos, mas esse não é o ponto nosso. Eu acho que o importante aqui, a gente fala também você já falou sobre a necessidade dele ser homem, a humanidade dele, mas quais outros elementos no ministério de Jesus revelam assim essa necessidade que ele deveria ser homem até chegar esse momento da crucificação, por exemplo? Uma vez eu ouvi não sei se foi um padre ou um outro religioso, eu acho que ele achou bonito falar isso, ele falando assim, se Jesus tivesse morrido de morte natural, velhinho numa cama, teria sido a mesma coisa. Aí eu falei assim, não entendeu nada, né? E eu queria que as pessoas soubessem por que era necessário o sangue, por que tinha que sair sangue de Jesus, por que ele, qual a importância dessa humanidade de Jesus, até mesmo lá no momento do sacrifício, né? Algumas coisas são bem importantes e interessantes nisso, né? Primeiro, assim, pegando o ponto que você falou ali da história dele, contar um pouco da infância e depois já pular para o ministério.
João, no final do evangelho dele, vai falar que o Senhor Jesus operou muitas outras coisas e que no entendimento dele, se aquilo ali fosse registrado, não caberia em todos os livros do mundo. Então a gente precisa entender o objetivo da escritura, né? Eu já vi um pastor uma vez falando sobre uma série aí e tal, que representava Jesus rindo, e ele falando assim, a Bíblia não fala de Jesus sorrindo, então eu não gostei. Eu entendi até o que ele quis dizer, mas assim, pressupor que porque a Bíblia não fala que Jesus sorriu, ele não sorriu, é no mínimo ir para uma leitura inocente, para não falar uma leitura assim, injusta das Escrituras. Sim. Porque o objetivo da Bíblia não é narrar cada ato de Jesus, é evidenciar para nós quem ele era e o seu ministério. Então, por isso, uma grande parte da história de Jesus não vai estar contido ali. Que às vezes a gente fica nessa curiosidade, como é que era e tudo mais. Se Deus não quis deixar registrado para nós, é porque não é importante pra gente compreender, pelo menos agora. Um dia na glória com ele, a gente pergunta, eu falo assim, como é que foi sua adolescência? Mas enfim. Não, e Jesus trabalhou, né? Ele foi marceneiro. Ele foi um homem comum, né? Ele viveu uma vida comum, isso era necessário. É uma coisa que às vezes a gente perde de vista, que o Senhor Jesus, ele é 100% homem. Ele é 100% Deus, é verdade, mas 100% homem, com vontades, com os seus desejos. Obviamente, mais uma vez eu quero frisar, ele não era manchado pelo pecado. Então os desejos, os pensamentos, aquilo que o Senhor Jesus tinha na sua humanidade, não sofria os efeitos do pecado igual a gente sofre. Então não tinha esse negócio de Jesus do nada ter um pensamento pecaminoso igual às vezes a gente tem. Isso não existia para ele. Mas ele tinha seus desejos, vontades, ele, enfim. E o Senhor Jesus, ele começa o seu ministério, né? Começa em Caná da Galileia, né? O João fala que é o primeiro sinal ali, quando ele transforma água em vinho. E a partir daquele momento ali, então, ele sabe que ele começou a sua caminhada até a cruz, por isso ele vai responder a Maria, sua mãe, né? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia que a partir do momento em que ele evidenciasse o seu primeiro sinal, já era ali o seu ministério começando para que ele fosse para a cruz. E o pecado, ele custa muito caro. O pecado, ele custa sangue, ele exige morte. Quando o Senhor Deus coloca Adão e Eva no estado de prova, ele diz para eles, olha, pode comer de tudo, mas daquela árvore, no dia que vocês comerem, nesse dia vai haver morte. E por que isso? Porque a gente se esquece que Deus, ele é eterno, e que um pecado contra Deus, ele já exige punição eterna. Um pecado contra Deus exige morte eterna. A gente até poderia entrar no assunto aqui de eternidade ou não do inferno, não é o ponto, mas às vezes as pessoas falam assim, uma pessoa vai passar a eternidade no inferno? Sim, porque um pecado contra Deus já merece uma punição eterna. Aí a pergunta é, quantos pecados a gente cometeu até agora? Sabe, assim, você, João, até hoje, do dia que você nasceu até agora, quantos pecados? Não dá nem pra contar, né? E aí você imagina, agora multiplica isso vezes a eternidade. Esse é o preço. Então, assim, é necessário haver derramamento de sangue, é necessário haver morte, porque o salário do pecado é a morte. E o Senhor Jesus, ele já nasce para morrer. Ele tem essa consciência, ele sabe disso, ele anuncia isso o tempo todo para os seus discípulos. Ele deixa muito claro que o reino dele não vai começar do jeito que eles esperavam, que ele não vem com aquela perspectiva nacionalista de estabelecer um reino e tudo mais. Não é isso, né? Político, exatamente. E ele sabia que o sangue dele deveria ser derramado. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por meio do sangue dele, é o que João vai dizer lá nas suas cartas, que ele nos purifica de toda injustiça, ele nos perdoa e nos purifica. É necessário haver derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue, a ira de Deus não é aplacada. A ira de Deus não é saciada. E como dito, homem precisa substituir homem, não dá para um animal substituir homem, tinha que ser sangue de homem, tinha que ser um homem perfeito. Um homem perfeito só pagaria por si. Daqui a pouco a gente, quando for falar da divindade, aí eu entro nesse aspecto da necessidade dele ser Deus, mas ele não podia morrer sem o derramamento de sangue, porque aquilo representava o preço do pecado sendo pago, sabe? O sangue foi derramado igual dos cordeiros eram derramados ali, e mostrando a necessidade de sangue sendo derramado de fato. Então o sangue do Senhor Jesus, ele tinha que ser derramado, porque o salário do pecado é a morte, e uma morte sob condenação, não uma morte sob efeitos naturais. Tudo bem, quando a gente morre por causas naturais, é óbvio que é por causa da condenação do pecado. Mas eu não tô querendo dizer desse aspecto, eu tô querendo dizer do aspecto legal, sabe? O Senhor Jesus, ele foi legalmente condenado, beleza, não havia nele crime algum, Pilatos lava suas mãos, é o povo que vai gritar crucifica, beleza, não foi encontrado nele crime.
mas ele tinha que pagar pelos nossos crimes. Então a morte dele tem que ser uma condenação legal, porque ele é o nosso representante federal. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, eu sou representante hoje da igreja onde eu pastoreio. Uhum. Então, se tiver algum problema da igreja com a justiça, quem vai lá para representar a igreja sou eu. Então, vai ter que... vai ter que prender o representante da igreja preventivamente. Eu vou ser preso, porque eu sou representante. Então, eu respondo legalmente pela igreja. Se a igreja tiver algum erro, alguma coisa, eu vou responder por isso. O Senhor Jesus, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa. Então, como tem que haver uma condenação legal para nós, o Senhor Jesus tinha que estar debaixo de uma condenação legal. E ele foi condenado, ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões, justamente porque ele sofreu uma morte condenatória. Não podia ser de causas naturais, não podia ser velhinho, sabe? Ele tinha que ser condenado à morte, entende? A pessoa não entendeu, foi nada. Já que você falou da divindade, vamos falar então da divindade. Uhum. A gente falou, acho que a gente falou o suficiente sobre humanidade, necessidade do derramamento de sangue, e eu acho que dentro da divindade a gente pode falar muito sobre o Cristo. Sim. O Messias. Aí é o ponto que não importante. É só um nome qualquer solto na Bíblia, né? E Cristo não é o sobrenome de Jesus. Não é. Não é Jesus Cristo da Silva, né? E no Evangelho de João ele fala muito que veio do céu. Uhum. Muitas vezes, né? Eu vim do Pai. Sim. Ele faz muita referência ao Pai. O pão que desceu do céu, Sim. né? Sim. Então, por que era necessário que ele também fosse divino? Sim. Cristo é um título. É um título de alguém que é o ungido, é o escolhido. Cristo foi, ele é o escolhido para ser esse nosso representante, para ser o nosso substituto, o nosso salvador, o nosso redentor. E se por um lado ele tem que ser homem para representar homens, por outro lado ele tem que ser Deus para poder suprir a exigência eterna que o pecado traz. Então, como eu falei aqui, o nosso pecado ele tem um peso eterno. Então, se eu pegar todos os meus pecados e eu multiplicar eles vezes a eternidade, eu vou ter aí a soma do que eu devo a Deus. Para alguém me substituir, tem que suportar isso. Sim. Então, você imagina, para que eu pague isso, eu tenho que passar a eternidade no inferno. E eternidade para nós, a gente sempre pensa em questão de tempo, porque é muito distante do que a gente conhece. Mas não tem nem tempo, o negócio não acaba, sabe? É um sofrimento ininterrupto. Como o Senhor Jesus é Deus, ele é eterno, ele pode sofrer uma ira eterna de uma única vez. Não no sentido de tempo, no sentido de intensidade. Então pensa assim, é você pegar toda uma ira e derramar de uma vez. E o Senhor Jesus, ele não estava lá só pagando o preço do meu pecado. Era o meu, era o seu, é de todo aquele que crê e confessa o nome do Senhor Jesus. Então ele precisava ser Deus para que de uma única vez ele suportasse o peso do pecado de todos os que creriam nele, de uma única vez. Então, desde Adão até o último que vai nascer, que vai crer no Senhor Jesus, naquela cruz ele estava suportando a ira de Deus de uma única vez, porque ele é eterno. Então, ele tinha que ser Deus para que ele pudesse suportar isso, para que ele conseguisse nos substituir todos de uma única vez e aguentar a ira do Pai, né? Sim. E uma coisa curiosa, João, eu acho interessante, como às vezes a gente tem uma concepção fraca do que é a condenação por causa do pecado. E aí eu quero citar 2 exemplos. O primeiro, o medo que os demônios tinham e têm da condenação. Tiago fala que os demônios creem e tremem. Sim. Quando os demônios viam Jesus, eles falavam, que temos nós contigo? Ainda não chegou a hora de perder-nos, né? Eles temem a condenação. Então, primeiro ponto, se os demônios, que já estão debaixo de um estado de condenação, ainda não definitivo, mas já estão debaixo de um estado de condenação, eles temem o inferno, isso deveria mostrar para nós a seriedade desse negócio. Mas o Senhor Jesus também temeu o inferno. Não o inferno lugar, mas o inferno, ira de Deus sendo derramada. Uhum. Quando ele tá lá no Getsemane, ele fala, minha alma tá angustiada até a morte. Ele começa a suar e a tensão dele é tão grande que ele vai suar sangue. Você imagina que vai ter rompimento de vaso sanguíneo na cabeça dele, vai começar a suar sangue. E por 3 vezes ele vai falar, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabe o que ele vai enfrentar. Então, vai ser terrível. Nesse sentido, ele temeu o inferno, porque na cruz o inferno foi derramado sobre ele. O inferno no sentido da ira de Deus sendo derramada, e essa é uma... A gente pode definir o inferno nesses termos, talvez, né, como o lugar onde a ira de Deus é derramada implacavelmente. Ele sofreria isso na cruz de uma única vez, ele sabia disso.
E às vezes a gente não leva a sério como o pecado ele exige algo muito, muito pesado, como é algo muito sério. Às vezes a gente trata o pecado de qualquer maneira, mas os demônios e até o Senhor Jesus lidaram com essa questão do inferno de uma maneira muito diferente, para às vezes a gente tratar de qualquer forma, né? Mas enfim, é só um adendo para mostrar que ele tinha que ser Deus, então, para suportar isso de uma única vez, né? Perfeito, né? Santo. Perfeito, santo, exatamente. Para cumprir toda a exigência. Ele tinha todo, vamos dizer assim, todos os atributos divinos, né? Sim, sim. Naquele momento ele só não era onipresente, no sentido de ele não conseguiria estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Na verdade, aí entra aquela questão das duas naturezas, né? E essas duas naturezas, elas estão unidas em uma mesma pessoa, mas uma das coisas, assim, eu gosto muito de cristologia, porque quanto mais eu leio coisas sobre cristologia, mais eu falo assim, meu Deus do céu, tem muito trem pra... o Senhor Jesus, ele é e não é ao mesmo tempo muita coisa. Sim. Ele é e não é onipresente, por exemplo. E isso não valia só para aquele período, vale para hoje. Porque, por exemplo, o Senhor Jesus está presente aqui? Tá. Eu não consigo dar um abraço nele agora. Sim. Porque a natureza humana dele não está presente. Então ele é onipresente ao mesmo tempo que ele não é onipresente. Ele era todo-poderoso, ele é todo-poderoso, mas em relação à sua encarnação, ele não é todo-poderoso. Ele tem as limitações de um ser humano. Então ele é e não é ao mesmo tempo. E ele tinha todos os atributos de Deus, porque a pessoa do Senhor Jesus, ela tem as duas naturezas completas, né? Mas essas naturezas não se confundem. É um assunto assim que dá um nó na cabeça da gente. Eu até costumo brincar dizendo que, para mim, entender a dupla natureza de Jesus é mais difícil que a Trindade. Pois é. Eu ainda vou conversar sobre Trindade aqui, eu tô até meio preocupado, porque são assuntos complexos. Sim. A gente recebe pela fé, uhum. Crendo na Escritura, né, na revelação, mas realmente é muito complexo. Até mesmo quando eu lembro meu professor falando assim, Jesus não é meio a meio, né, meio homem, meio Deus. Ele é totalmente as duas totalmente coisas. as duas naturezas. Né? E isso é complicado porque parece que para ser uma coisa, eu não posso ser a outra. Parece que as duas se anulam, né? Se eu sou homem, eu não posso ser Deus. Se eu sou Deus, eu não posso ser homem. O Senhor Jesus ele é as duas coisas. Sim. Então, por isso que eu falo que ele é e não é ao mesmo tempo. Ele é limitado em relação à sua pessoa. Limitado espacialmente, fisicamente. A natureza humana de Jesus não é eterna. Ela é perene. A diferença é que algo perene tem um início, não tem fim. Isso é a definição de algo perene. Algo eterno não tem nem início nem fim. É algo eterno. A natureza divina de Jesus é eterna, a humana não. Então, assim, essas duas coisas estão presentes na pessoa de Jesus. Talvez uma coisa importante, João, é a gente fazer uma distinção de pessoa e natureza, né? Uhum. Quando a gente fala de pessoa, se eu falar com você assim, imagina uma pessoa, você vai conseguir imaginar isso. Mesmo que a gente não consiga fazer uma definição muito boa do que é pessoa. E natureza, para ser assim de forma bem, bem grosseira, é tudo aquilo que é essencial para uma coisa ser o que ela é. Então, por exemplo... a natureza dessa mesa aqui ser de madeira. Ela tem que ser de madeira. Isso é natureza. Se ela fosse de pedra, ela não poderia ser uma mesa de madeira. Então, a natureza é tudo aquilo que é essencial. Se eu tirar isso aqui, isso deixa de ser o que é. Um triângulo. É essencial para um triângulo ter 3 lados. Sim. Se eu tiro um lado, ele deixa de ser um triângulo. Então, isso é uma natureza. O Senhor Jesus tem uma natureza humana, que tem todos os elementos da natureza humana. Então, eu não posso tirar um elemento, senão deixa de ser humano. Se deixa de ser humano, não é mais aquela natureza humana. E também tem todos os elementos da natureza divina. Isso tudo coexiste na mesma pessoa. Sim. É uma pessoa com duas naturezas distintas. E talvez seja essa a grande complicação para a gente entender, mas é o que torna possível a obra de Cristo. Ele ser totalmente homem para nos representar como homens, e ele ser totalmente Deus para que ele seja santo, perfeito, e para que ele possa suprir a necessidade do aplacamento da ira de Deus de uma única vez. Né? Sim. Muito bom, muito bom. Eu acho que uma coisa que, e entrando no nosso último tema, né, uhum. E eu acho que uma coisa que pode ajudar muitas pessoas a entenderem o papel do Senhor Jesus Cristo é no seu tríplice ofício. Uhum. Eu acho, essa é uma das coisas dentro da cristologia que eu gostei muito de estudar. Uhum. Principalmente o ofício de sacerdote. Uhum. Mas antes de chegar lá, explica para quem não conhece o que é tríplice ofício. Tríplice ofício. O tríplice de 3, né? Uhum. Então, há 3 ofícios presentes no Antigo Testamento, e que eles são muito comuns para o leitor, talvez não familiarizado com o termo, mas que são os ofícios real, então o rei, o sacerdotal, o sacerdote,
e o ofício profético, de um profeta. Então, você está familiarizado, olhar para o Antigo Testamento e ver rei, você sacerdote vê os três e lá, profeta. né? Sim, então os três presentes. E são três maneiras que no Antigo Testamento você prefigurava a obra do Senhor Jesus. Então, por exemplo, o Senhor Jesus, ele é profeta, e quando a gente pensa em profeta, talvez a gente fica pensando em previsão futura. Existe uma parte de profecias que lida realmente com previsões futuras, com revelações de coisas que vão acontecer, tudo bem. Mas a maior parte das profecias que a gente vai encontrar nas Escrituras, elas são relembrando aquilo que o Senhor já disse. Então você pode ver que muitos profetas falam assim diz o Senhor. Não foi assim que disse o Senhor por meio dos profetas. Então as profecias, elas têm a ver com a palavra de Deus sendo comunicada ao povo. É exatamente o que o Senhor Jesus faz. Ele fala, eu vim para poder apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele vai citar o Antigo Testamento constantemente, como você falou, né? Citando a palavra do Pai e tudo mais, enfim. Então o Senhor Jesus como profeta é aquele que vem para poder comunicar a palavra do Pai a nós. Assim como ele faz hoje. Quando a Bíblia é aberta, quando a Bíblia é fielmente exposta, existe uma profecia ali, não no sentido de prever algo novo, mas no sentido de que a palavra de Deus está sendo comunicada aos homens, né? Então o Senhor Jesus, ele é profeta, nesse sentido de comunicar a vontade do Pai a nós. Eu acho até interessante que uma hora ele fala com os discípulos assim, eu não chamo vocês servos, porque um servo não sabe o que faz seu Senhor, eu chamo vocês de amigos, porque tudo aquilo que o Pai me confiou, eu revelo para vocês. Uhum. Então, ou seja, o Senhor Jesus, ele comunica toda a vontade do Pai para nós. Como sacerdote, tem duas coisas aqui que eu acho interessantes. A primeira é que um sacerdote, ele oferecia sacrifícios. O Senhor Jesus, ele é quem vai oferecer sacrifício. Mas um sacerdote, ele oferecia sacrifício por si também. O Senhor Jesus não precisa oferecer sacrifício por si. Na verdade, ele é aquele que oferta e também é a própria oferta. Ele é o próprio sacrifício, porque ele se oferece. Então ele é aquele que ele vai ofertar ao Pai um sacrifício de sangue, só que o sacrifício de sangue é ele mesmo, que é perfeito, que é puro, que é santo e que é aquele que pode e que definitivamente nos substitui. E como rei, eu já mencionei aqui, ele é quem se assenta no trono de Davi e reina para sempre, né? Cujo reino não tem fim, é aquele que se assenta à destra do Pai e que reina para sempre, que vai voltar um dia e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, né? Sim. Senhor dos Senhores. Então, ele é aquele que governa não só a sua igreja, mas governa todas as coisas. Como diria Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro no universo onde o Senhor Jesus não possa pôr o dedo e dizer, é meu, aqui está sob o controle do meu domínio, do meu governo, né? Sim. E é um reinado que ele já começou de maneira espiritual, o Senhor Jesus reina sobre nós espiritualmente, e que vai ter a sua consumação com o reino físico em Novos Céus e Nova Terra, né? Sim. Eu ia até te perguntar como é que ele fazia isso hoje, mas você já falou, né, tudo. Ele governa, tanto profeta, sim, sacerdote, quanto o rei também. Como rei, sim. Você tem até figuras no Antigo Testamento que desempenham praticamente os 3 papéis, né? Sim, Samuel, sim. Né? É um deles. Samuel, de certa forma, né? Vai ser rei, sacerdote e profeta. Porque ele é o juiz ali naquele momento, Uhum. É profeta também, Sim. porque ele entrega a palavra do Senhor, né? E um sacerdote, por sacerdote, ofício. No ofício exatamente. Pro qual ele foi dedicado lá, né? Sim. E, não, isso aí você já me falou, Jesus continua no seu exercício, no seu ministério celestial. Exatamente. Ele faz isso pelo seu espírito. Sim, na nossa vida. É o que ele fala com os seus discípulos, né? Lá em João 14, ele fala, olha, eu tô indo, vou preparar lugar, mas eu vou enviar o Consolador. Ele não nos abandona, ele não nos deixa órfãos, ele não nos deixa soltos, pelo contrário, na verdade, ele até derrama o seu espírito, então, de certa forma, nós hoje até temos mais do que os nossos irmãos do passado tiveram, né? Uhum. Porque nós temos o espírito plenamente derramado em nós e ele permanece, né? Ele permanece como o mediador, então, ele já ofereceu o sacrifício ao Pai, que foi ele mesmo, então por meio disso os nossos pecados são perdoados, né? Nós cremos que nós recebemos o perdão, nós cremos que nós somos lavados no sangue de Jesus. Ele continua a fazer com que a sua palavra venha ao nosso coração, como eu citei como exemplo, quando a gente abre a Bíblia, lê a Bíblia, quando alguém expõe fielmente a Escritura, é o próprio Senhor Jesus falando conosco. Os reformadores até vão dizer que uma pregação fiel das Escrituras é uma epifania do Senhor Jesus, né? É uma maneira dele se fazer presente ali no meio da igreja de forma audível.
e ele continua governando, sabe, o seu reino espiritual, reino esse que ele disse, o meu reino é desse mundo, né, para aquelas pessoas. Ele continua reinando em nós, reinando sobre nós, reinando sobre a sua criação, e assim permanece para sempre. Amém, amém. Bom, a gente falou muito sobre o Senhor Jesus aqui. Eu queria que você encerrasse de uma maneira assim que, se você tivesse a oportunidade nesse momento de dizer para um monte de gente que pode assistir. Você já falou muito sobre a necessidade dele ser homem, sobre ele ser Deus, mas alguém que nos assiste agora e que precisa ouvir sobre a necessidade que ela tem do Senhor Jesus. Não, ótimo. De maneira assim objetiva, o que você diria para essa pessoa? Porque a gente falou muito sobre ele e tá muito claro o quanto ele é importante para nós. Mas por que ele deve ser importante para essa pessoa? Tá. Eu quero dizer, na verdade, o seguinte. Primeiro, a gente acaba crendo em algumas mentiras ou imprecisões que elas são perigosas. Por exemplo, Deus é pai de todo mundo. Isso não é verdade. João vai nos dizer, vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, mas ele vai continuar dizendo que essa filiação é para aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, o único jeito de você se tornar filho de Deus é crendo no Senhor Jesus. E crer não é só saber que ele existe. A gente falou aqui do Jesus histórico, né? Você pode acreditar que uma pessoa chamada Jesus existiu. Crer tem a ver com entregar sua vida a ele mesmo e dizer assim, olha, não quero que seja do meu jeito mais não. Que seja do seu jeito. Eu quero entregar o controle da minha vida nas suas mãos. E só existe uma forma de Deus amar você com esse amor salvador. É se você estiver unido a Jesus. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Sim. Esse amor reside em uma pessoa. Para Deus nos amar, ele enviou o Filho dele, porque como o Filho dele é perfeito, ele nos une ao Filho dele e agora nós somos alvos do amor dele. Porque senão o pecado nos torna alvos da ira de Deus. Nós somos filhos da ira. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2. Então, para que essa condição seja mudada, e eu deixe de ser filho da ira e eu me torne filho de Deus, eu preciso crer no Filho dele para eu ser unido a ele de uma maneira sobrenatural e mística, e a partir disso, aí sim, agora eu estou debaixo do amor de Deus. Então o que eu quero dizer para você? Você não precisa, talvez, entender um monte de coisa que a gente falou aqui, né? Esses termos e tudo mais, e tem mais 1 milhão de coisas que poderiam ser ditas, mas para resumir, o Senhor Jesus é a única maneira de encontrar a vida eterna. O Senhor Jesus é o único capaz de nos resgatar e nos livrar de uma morte eterna. Não tem outra saída. Você tem um destino eterno sobre você. Você vai encarar a eternidade de alguma maneira. E tem aquela conversa de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade. Mas o que ninguém conta é que todos os caminhos vão te levar à condenação de Deus. E só um caminho é capaz de te levar à salvação e à vida eterna, que é o Senhor Jesus. Sim. Então, se você não confia no Senhor Jesus, se Ele não é o Senhor da sua vida, não perde tempo não, sabe? Creia, confesse o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, peça a Ele para governar o seu coração, se submeta a Ele, peça a Ele para realmente ser o dono do seu coração, e aí você descansa na certeza de ter vida eterna. Porque se você morrer e Jesus não for o Senhor da sua vida, então existe uma eternidade de condenação sobre você. Esse peso do pecado que nós falamos, de você multiplicar todos os seus pecados vezes a eternidade, vai estar sobre você. Se você crê em Jesus, esse peso todo esteve sobre ele na cruz. E aí sobre você agora vai estar a doce e humilde graça dele. Então essa é a mensagem que eu deixaria. Amém. E o caminho é estreito. O caminho é estreito, exatamente. É isso aí. Ô Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe você lá com essa nova etapa de um novo bebê que vai vir, né? E lá na igreja também, né? Que Deus abençoe. Se alguém quiser te acompanhar por Instagram, porque hoje a gente não passa telefone mais. Claro. Passa, como é que a pessoa te acha lá? Meu Instagram é Marcos, com U, V, Coste. Tá? Então, Marcos V. Coste, você pode procurar lá. Pode entrar no Instagram da igreja também, IPB Monte Sinai, e aí você vai ver lá vai ter algum link lá com vídeo meu, você consegue me encontrar por lá também. Mas o meu Instagram é esse aí, você pode me achar. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre esse assunto, eu vou estar à disposição pra gente poder conversar, trocar uma ideia, vai ser um prazer. E a banda, ela tá ativa? Tá ativa, assim, agora que passou o evento, a gente deu uma descansada um pouquinho, porque esse início de ano foi pesado. Foi muita coisa, mas graças a Deus foi uma benção. Não, graças a Deus. Deus te abençoe, então. Amém. E muito obrigado por ter vindo, e numa próxima vez a gente conversa sobre outra coisa. Como você falou, tem muita coisa pra falar. Dava pra fazer um programa sobre cada parte, né? Um sobre natureza humana, um sobre
sobre isso, Sim, só sobre o sacerdócio, só sim, sobre sim. a questão dele ser profeta, porque o assunto é muito extenso. Muito extenso. A gente está falando aqui de livros e mais livros, e é claro, da própria escritura, né? Sim. E todas as ligações Sim. que existem dentro das escrituras e que apontam para o Senhor Jesus. Inclusive, João, uma coisa boa, acho que uma indicação de leitura que pode ajudar, é um livro que se chama As Duas Naturezas do Redentor, do reverendo Heber Carlos de Campos. Agora não o Júnior, né? O Heber pai. É o livro que o reverendo Heber usou com a gente. É um livro muito bom. São dois, né? As Duas Naturezas do Redentor e a união das duas naturezas. Mas eu acho que só com As Duas Naturezas do Redentor vai ser tranquilo. É uma leitura muito fácil. O reverendo Heber escreve de um jeito muito simples para entender. E talvez você vai se assustar, porque é um negócio desse tamanho o livro, mas é aquela leitura para você ir lendo e se deliciando aos pouquinhos, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? E estudando, Então fica aí uma indicação de literatura para você. Tem um livretinho pequeno do John Piper, eu acho que chama Um Homem Chamado Jesus Cristo. Sim. Tem um pão na frente, assim, eu não sei se hoje é a mesma coisa, porque eu tenho ele já há muito tempo. Ele é curtinho também, é interessante, são capítulos pequenos, ele vai focar muito na pessoa do Senhor Jesus. A literatura tem... À vontade. Daria pra citar aqui pelo menos 15 livros assim, bons pra indicar. No YouTube dá pra ver o Weber Júnior. Dá pra ver o Weber Júnior. Que é muito bom de ouvir, porque ele é muito claro, né? Sim, eu acho ele muito claro. Não, é isso aí, tem muita coisa. Então você pode pesquisar. Não é por falta de conhecimento que você não vai saber mais sobre Jesus. Com certeza. Mas não fica só no Jesus histórico, não. Você tem que crer nele. É isso aí. Marcos, Deus abençoe. Muito obrigado. E você ficou com a gente até aqui. Meu muito obrigado a você. Deixa aí o seu gostei, seu comentário e compartilha com alguém esse vídeo que pode servir para instruir aí a sua igreja, instruir sua comunidade e aqueles que ainda têm dúvidas em algumas coisas. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.